Colegas do Banco do Brasil e associados da CACI, quero conversar com você sobre a consulta ao corpo social da CACI relativa ao relatório anual e as demonstrações contábeis de 2025, cuja votação ocorre até o dia 25 de maio, ou seja, até segunda-feira. O que me levou a gravar este vídeo foi perceber que sindicatos e a ANAB vêm defendendo a aprovação do relatório anual da CACI com um argumento que, no meu entendimento, é equivocado, ou de que o associado estaria sendo chamado a opinar apenas e tão somente em relação às demonstrações contábeis da entidade. E eu quero demonstrar aqui que o próprio Estatuto da CACI mostra exatamente uma visão mais ampla desta consulta ao corpo social. Sou Emerson Zanin, trabalhei por 38 anos no Banco do Brasil, cerca de 20 anos deles na auditoria. Fui auditor-chefe na Previ e conselheiro indicado pelo banco na CACI entre 2016 e 2020. Naquele período, como gerente executivo da área responsável pelo relacionamento do banco com Previ e CACI, participei diretamente das discussões sobre soluções para o déficit estrutural que enfrentávamos naquela época e que, infelizmente, voltamos a enfrentar já a partir de 2023. Uma das coisas que aprendi nas negociações do banco com a CACI é que o Banco do Brasil sempre tenderá a postergar ao máximo soluções estruturais que impactem resultados de curto prazo. E por que isso ocorre? Porque geralmente a alta cúpula do banco fica no cargo por cerca de 2, 3 ou 4 anos. Então, se puder passar essas despesas para a gestão seguinte, melhor. Desta forma, enquanto for possível adotar medidas paliativas e ganhar tempo, normalmente esse será o caminho escolhido. E sinceramente foi exatamente esse filme que eu vi entre 2016 e 2019, início de 2020, e que estou vendo acontecer novamente agora. E é aqui que entra a importância desta consulta ao corpo social. Na minha visão, este momento é tão importante quanto as eleições de representantes dos associados que acontecem a cada 2 anos. E vou iniciar fazendo a minha crítica às manifestações de sindicatos e a ANAB, colocando-as na tela. Aqui está a mensagem da ANAB. Prazo para votar no relatório da CACI 2025 finaliza na próxima segunda-feira, 25. A diretoria da ANAB orienta os associados que aprovem o documento. A manifestação dos associados segue uma previsão estatutária da CACI e contempla a avaliação dos pareceres dos órgãos de governança, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, da veracidade das informações e da fidedignidade dos registros contábeis apresentados. O documento foi auditado de forma independente, analisado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho Deliberativo de forma unânime. Nele podem ser consultados o balanço patrimonial e a análise dos avanços e desafios da Caixa de Assistência. Notem que a mensagem da ANAB foca no fato de que as demonstrações contábeis passaram pelo crivo da auditoria independente e foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, mas não fala nada em relação à gestão de forma geral da CACI. Agora vamos para a mensagem do sindicato. CACI, vote agora o relatório anual de 2025. Sindicato indica a aprovação. Relatório passou por análise minuciosa. Uma vez por ano, a CACI apresenta o relatório contábil para escrutínio de todos os associados. É a etapa final de um processo que já passou por deliberação e aprovação dos conselhos fiscal e deliberativo eleitos pelos associados. Olha só, eles se esquecem que a gestão é paritária e dizem que o conselho fiscal e deliberativo são eleitos pelos associados. Sim, metade são eleitos, mas outra metade são de gestores indicados pelo banco e que passou pela avaliação de uma auditoria independente e uma inspeção da própria ANS. E aqui vai a minha crítica maior em relação a essa afirmação. A votação é estritamente sobre o relatório contábil e não sobre a qualidade, a rede de atendimento, a cobertura do plano de autogestão. Olha só, eles querem induzir aqui o associado de que se um associado está insatisfeito com o atendimento da CACI, ele não tem que refletir isso no seu voto. E eu vou mostrar para vocês posteriormente que não é bem assim. Por isso é importante a aprovação do relatório que passou por passou por avaliações minuciosas da ANS, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da CACI, além de uma auditoria externa. Então, um texto até redundante aqui para frisar que é só votar sim que o relatório está tudo ok porque passou por todas as instâncias. Agora vamos fazer análise do que está no Estatuto da CACI, mas antes eu vou colocar o organograma da entidade na tela para contextualizar melhor. Então aqui a gente tem o organograma da CACI e percebam onde está o corpo social, é no topo da hierarquia e somente depois que vem os demais órgãos que compõem a arquitetura estratégica da CACI, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva. Então são esses órgãos onde temos a representação paritária. A título de comparação, vamos dar uma olhadinha no organograma da Previ. Aqui temos o organograma da Previ. Olha a diferença, na CACI a gente tem corpo social
como instância máxima. Já aqui, a instância máxima é dividida entre o patrocinador, Banco do Brasil, e os participantes e assistidos. E a partir daqui que tem a representação paritária do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva. Eu estou fazendo esse paralelo justamente para demonstrar a importância do corpo social na estrutura de governança da CACI. Agora vamos para o Estatuto. Então temos aqui o artigo 31. O corpo social é o órgão máximo de deliberação e dele participam os associados, assim definidos nesse estatuto, na defesa de seus interesses e do melhor desenvolvimento das atividades da CACI, competindo-lhe além de outras atribuições aqui previstas. Vou chamar a atenção para o inciso 5. Deliberar sobre a aprovação do relatório anual e das contas da diretoria executiva, depois de aprovados pelo Conselho Deliberativo e acompanhados de parecer do Conselho Fiscal e auditoria independente. Eu chamo a atenção aqui para o fato do relatório anual. E o relatório anual, ele não se limita às demonstrações financeiras. Ele fala muito sobre gestão também. E as demonstrações financeiras, por óbvio, são reflexo da gestão da entidade. Então não tem como dissociar a aprovação da gestão da aprovação das demonstrações financeiras. Continuando, na hipótese de reprovação do relatório anual e das contas da diretoria executiva pelo corpo social, a diretoria executiva tem um prazo de 30 dias para reapresentar a documentação acompanhada dos esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários para submeter ao corpo social em segunda consulta, ou seja, se for reprovado o relatório nessa primeira, haverá uma segunda consulta em 30 dias. Mantida a reprovação da segunda consulta, caberá ao presidente da diretoria executiva promover consulta extraordinária ao corpo social para que esse delibere sobre a destituição ou não da diretoria executiva, do Conselho Deliberativo e dos membros do Conselho Fiscal que tenham se posicionado favoravelmente à aprovação daquele relatório e das contas. A matéria objeto da consulta extraordinária prevista no parágrafo 2º deste artigo exigirá para sua aprovação os votos favoráveis de, no mínimo, 2/3 do número de votantes. É por isso que eu friso que na CACI, nós associados, temos uma responsabilidade e um poder até maior do que a gente tem na Previ. Então, consegui convencê-los de que essa consulta ao corpo social jamais foi concebida como mera formalidade cartorial ou simples homologação técnica de pareceres contábeis? Se fosse apenas para isso, então, para que consulta ao corpo social? Bastariam a auditoria independente, a aprovação do Conselho Fiscal e a aprovação do Conselho Deliberativo. Mesmo porque não faz sentido imaginar que a imensa maioria dos associados tenha conhecimento técnico, tempo e informações suficientes para fazer análise aprofundada de demonstrações contábeis complexas de uma entidade do segmento de saúde suplementar. A perspectiva que estou trazendo aqui é outra. É que, na verdade, a consulta ao corpo social pergunta ao associado: a condução da entidade refletida nessas demonstrações contábeis está sendo adequada, prudente e sustentável? Percebam que são coisas diferentes. Uma entidade pode ter demonstrações contábeis regulares, auditadas e sem ressalvas, e ainda assim apresentar problemas estruturais de sustentabilidade, de modelo de custeio ou de governança. E o próprio relatório de 2025 reconhece que o plano de associados continua exigindo uma solução estrutural de custeio. Os números revelam déficits recorrentes relevantes, acima de 400 milhões anuais, sinistralidade do plano associados acima de 120% e consumo de reservas do plano associados ano a ano. Portanto, considero absolutamente legítimo que o associado reflita: as medidas adotadas até aqui estão sendo suficientes? Existe clareza sobre o futuro? Há segurança quanto à sustentabilidade de longo prazo? E quanto desse resultado decorre da estrutura de custeio e o quanto pode decorrer de deficiências de gestão? Essas são perguntas totalmente legítimas. Outro ponto que precisa ser compreendido: a eventual rejeição do relatório não significa quebra institucional da CACI, não significa insolvência imediata e não significa ataque à entidade. Como vocês viram, o próprio Estatuto prevê mecanismos para a reapresentação das contas, novos esclarecimentos e ampliação do debate junto ao corpo social. Aliás, o Estatuto é muito claro ao estabelecer consequências institucionais relevantes em caso de dupla rejeição das contas pelos associados. Isso demonstra, mais uma vez, que essa consulta jamais foi concebida como simples ato burocrático ou homologatório.
Ela é instrumento de prestação de contas da gestão e controle institucional do corpo social sobre os destinos da CACI. E após analisar o relatório anual de 2025, as demonstrações contábeis, os pareceres apresentados e refletir sobre o atual cenário da nossa Caixa de Assistência, decidi manifestar meu voto não na consulta de 2025 e faço questão de deixar algo muito claro. Meu voto não decorre da desconfiança quanto à fidedignidade das demonstrações contábeis. Minha preocupação está em outro ponto. Já vivi esse cenário no passado e sei que quanto mais o tempo passa sem uma solução definitiva, maior tem de ser a pressão futura sobre o corpo social para aceitar propostas menos favoráveis aos associados. Além disso, considero extremamente preocupante que a CACI venha apresentando déficits anuais superiores a 400 milhões desde 2023. Reconheço no relatório que a situação estrutural permanecerá extremamente delicada, com perspectiva de novo déficit multimilionário em 2026, e ainda assim não tem havido, desde então, pressão institucional mais firme junto ao patrocinador para a construção de uma solução definitiva. No meu entendimento, a diretoria executiva, o conselho deliberativos e as entidades representativas deveriam ter exercido pressão muito mais contundente junto ao Banco do Brasil para a construção de uma proposta estrutural sustentável e equilibrada de longo prazo. E aqui faço uma observação importante. Penso que sindicatos e entidades associativas deveriam exercer papel predominantemente fiscalizador e de cobrança junto à gestão da CACI e da Previ. No entanto, há vários anos, dirigentes desses grupos ocupam espaços relevantes dentro da própria estrutura de governança dessas entidades. E isso naturalmente reduz a independência crítica. Estou falando de um fenômeno humano e institucional bastante conhecido. Quando grupos relevantes passam a participar diretamente da gestão, tende também a defender institucionalmente os resultados dessa gestão. E é o que a gente está vendo materializado nessas mensagens que eu coloquei na tela da ANAB e dos sindicatos. A gestão está perfeita, mas temos déficits multimilionários. E aqui destaco um dos pontos levantados pela APAPREVI, que é uma associação de aposentados e funcionários do banco da qual faço parte, quando a associação orientou seus associados a reprovarem o relatório. Em 2025, houve reversão integral de 180 milhões da chamada provisão para insuficiência de contribuições, a PIC. E qual a razão apresentada para essa reversão? A adoção de uma nova metodologia. Essa reversão pode até ter sido tecnicamente embasada e compatível com a regulamentação, mas considero legítimo fazer uma reflexão. Se o próprio relatório reconhece persistência do desequilíbrio estrutural e necessidade de solução definitiva de custeio, faz sentido econômico reverter integralmente uma provisão criada justamente para refletir insuficiência futura estimada? Pois caso essa reversão de 180 milhões não tivesse ocorrido, o déficit do exercício de 2025 teria sido da ordem de 614 milhões e não 425. Além disso, o próprio relatório reconhece a pressão sobre reservas e persistência do desequilíbrio atuarial do plano de associados, apesar do cumprimento formal dos indicadores prudenciais da ANS. Portanto, considero absolutamente legítimo que o associado vote não, mesmo reconhecendo a regularidade formal das demonstrações financeiras. Porque o voto, friso mais uma vez, também representa manifestação sobre os rumos da entidade. O voto não deve ser compreendido como ataque à CACI, mas como manifestação de preocupação com a ausência de solução estrutural definitiva para um problema que continua sendo sucessivamente postergado. E também como forma legítima de pressão institucional para que o Banco do Brasil e os dirigentes da CACI se reúnam e apresentem proposta efetiva de solução em mesa de negociação. Porque mantido o ritmo atual de postergação das soluções estruturais, sinceramente, acredito que corremos o risco de atravessar 2026 sem uma proposta definitiva, empurrando novamente o problema para a administração do banco que tomará posse em 2027. Pois mesmo que haja reeleição do governo atual, geralmente ocorre a mudança da alta cúpula do BB no início de um novo mandato do governo no país. Para finalizar, é importante lembrar que a CACI é patrimônio dos associados e o corpo social é em instância máxima. E justamente por isso considero que o corpo social deve exercer plenamente seu papel estatutário de fiscalização, participação e cobrança institucional. Independentemente da posição de cada associado, o mais importante é que todos participem dessa consulta de forma consciente, refletida e independente. Para finalizar, peço que registrem aqui no campo comentários a sua opinião sobre esse assunto. Fiquem bem e até a próxima.